Graça e paz em nome de Jesus, amém? Graça e paz a todos os irmãos e amigos em Cristo. Vamos agora aqui para a quarta parte, amém? Deste estudo sobre a Trindade. Estamos aqui lendo a palavra, lendo alguns textos bíblicos, para ver se realmente a Trindade ela é bíblica ou é apenas uma invenção humana que foi aos poucos se acentuando aí na doutrina da igreja. Amém? Existe um velho ditado que diz assim que uma mentira falada muitas vezes ela acaba se tornando verdade. E é o que acontece. Amém? Vamos dar sequência aqui com relação ao estudo sobre a Trindade. É um estudo, volto a repetir, é um estudo aqui bem resumido. É um estudo que nós estamos atendo somente aos textos bíblicos, né? Nós temos aí fatos históricos, temos declarações históricas muito importantes, mas eu decidi fazer um estudo bem resumido, né? Bem conciso, para que as pessoas pudessem aí poder entender um pouco melhor, baseada somente nos textos da Bíblia, da Palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia no livro, vamos ver aqui, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, amém? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. A partir do verso 11, ou melhor, somente o verso 11 diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, olha só, aqui Paulo dizendo à igreja de Tessalônica, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, vírgula, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Você viu a separação que Paulo faz aqui entre Deus e Jesus? Entre o Pai e o Filho? Você chegou a prestar atenção nisso? Você viu a diferença? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor. Se Jesus fosse a segunda pessoa da Trindade, ou seja, se Jesus fosse aqui o Deus Filho, como que deveria estar esse verso bíblico, irmãos? Eu penso que seria da seguinte forma: ora, o nosso mesmo Deus Pai, Deus Filho, dirija-nos o caminho até vós. O nosso mesmo Deus Pai, Deus Filho, é isso que ele deveria colocar aqui. Mas ele deixa muito bem claro e separa aqui. Ele deixa uma separação muito clara. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor. Ele não chama Jesus de Deus. Ele chama Jesus de Senhor, como de fato Jesus é o nosso Senhor. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui, Paulo não declara que Jesus é Deus. Paulo declara que Jesus é nosso Senhor. E deixa bem claro que Deus é o Pai. Está difícil de entender isso? Eu creio que não. Filipenses capítulo 2. Preste bem atenção agora nesse texto que eu vou ler para vocês. Acompanhe comigo. Filipenses capítulo 2. Amém? Do verso 5 ao verso 11. Que diz assim: Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Preste atenção. Tendo em vós o mesmo quê? O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então, o mesmo sentimento que houve em Jesus, que tem em você também. É isso que ele está ensinando aqui para nós. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha o que ele diz aqui. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. Se Jesus fosse Deus, essa passagem não deveria estar em forma de Deus. Subsistindo em forma de Deus, ele está dizendo aqui. A frase deveria ser o quê? Pois ele, sendo Deus, é assim que deveria estar. Não subsistindo em forma de Deus. Sim ou não, igreja? Você, meu irmão ou minha irmã que está lendo esta passagem comigo. Aqui ele está subsistindo em forma de Deus, ou seja, em forma de Deus, não sendo Deus.
Por que em forma de Deus? Porque ele é o Filho de Deus. É por isso que ele, sendo o Filho de Deus, ele tem a forma de Deus, mas ele não é Deus. Porque se ele fosse Deus, primeiro, Paulo deveria colocar aqui a igreja de Filipe, o quê? Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele sendo Deus, mas ele não é Deus. É por isso que ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, porque ele é filho, ele tem a mesma natureza que o Pai, amém? A mesma natureza, ele não é Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus porque ele veio de Deus. Ele é o princípio de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação, conforme nós estudamos nos vídeos anteriores. Amém? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Ou seja, do que Jesus se desproveu, irmãos? Jesus se desproveu da sua divindade, como a teoria da Trindade, os trinitarianos ensinam, que ele se desproveu da sua divindade? Não. Ele se desproveu de ser filho de Deus. Ele se desproveu de todo o seu poder e sua glória como filho de Deus, e não como Deus, irmãos. Precisamos deixar isso muito claro. Porque aqui ele não diz que, Paulo não diz aqui que Jesus era Deus, mas sim que ele subsistindo em forma de Deus. Há uma subsistência de Jesus sendo forma de Deus. Por quê? Porque ele era filho, ele tinha a mesma natureza de Deus. Ele não tinha o mesmo poder de Deus, porque Deus, ele adorava, ele mesmo, o próprio filho, adorava o Pai. O próprio filho, em vários textos bíblicos, declara que o Pai era o Deus dele. Amém? Porém, Jesus não é fruto da nossa natureza, igual a mim e a você. Jesus, ele tem a natureza divina. Amém? Por isso que Paulo diz, subsistindo em forma de Deus. Não usurpou ser igual a Deus. E aí ele se esvazia, assumindo a forma de servo, ou seja, no sentido do quê? Ele se esvazia do quê? De todo o seu poder como filho. De toda a sua natureza divina ele se desproveu. Mas ele não era Deus aqui, irmãos. A Bíblia em nenhum momento fala que Jesus era Deus nesse momento. Versículo 9, olha só o que ele diz aqui. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem que Deus exaltou? Exaltou o Filho. Como que Deus exalta um outro Deus? Fala para mim. Ou vamos colocar da seguinte forma. Só há um Deus em três pessoas. Como que Deus exalta Ele mesmo, no sentido assim? Olha, eu estou me exaltando, estou me glorificando, só que na pessoa do meu filho. Não tem sentido, irmãos. Aqui Deus é um, o Filho é outro. Deus continua sendo Deus em toda a sua glória e divindade. E Jesus continua sendo Jesus em toda a sua glória e natureza de Deus. Amém? Continuando. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Vírgula. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de quem? Para a glória do Filho? Não. Para a glória de Deus. E não a glória do Filho, mas sim para a glória de Deus. Amém? 1 Timóteo capítulo 2. Amém? Livro de 1 Timóteo capítulo 2. Esse é um texto muito conhecido, que essa coisa deixa muito claro aqui também. Porque, porquanto há um só Deus. Porquanto há um só Deus. E ele diz aqui, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus e um só mediador. Quantos deuses há, irmãos? Um só. E um só mediador. E quem é esse mediador? Jesus Cristo, seu Filho. Isso aqui é muito claro, irmãos.
Não tem como eu simplesmente tirar tudo isso que está escrito e entender que tudo isso que nós lemos aqui agora, desde o primeiro vídeo até esse quarto vídeo que nós estamos aqui agora nos falando, eu tenho que entender que Jesus é Deus, irmãos. Amém? Eu espero que os irmãos possam ter entendido. Mas é claro, deixe a sua opinião. Amém? Eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre esses vídeos, esse estudo que nós fizemos aqui agora. Repito, é um estudo bem resumido, é um estudo bem conciso, apenas nos atendo aos textos bíblicos. Amém? Mas, independente disso, eu quero depois aqui fazer um vídeo para vocês sobre a história da Trindade. Da onde surgiu a Trindade? Não foi da Bíblia. Amém? Não foi da Bíblia. Nós sabemos que na época de Jesus, até a época de Constantino e ali para frente também, Roma era politeísta, irmãos. Roma, ela acreditava em mais de um Deus. E você vai ver deuses triunos sendo adorados em Roma, na época de Jesus. Havia vários deuses triunos sendo adorados em Roma. Havia vários deuses, vários. E deuses triunos. Quando Constantino, ele, entre aspas, se converteu, o que aconteceu, irmãos? Ele viu uma oportunidade, ele como um estrategista de guerra, vamos colocar assim, ele viu uma oportunidade de angariar muito mais pessoas para o seu reino, para o seu império, melhor dizendo. O que ele fez? Ele adotou como uma religião o cristianismo em Roma. Só que nisso havia muitos romanos politeístas. Amém? Havia muitos romanos politeístas. Então, para que ele pudesse angariar pessoas para o cristianismo, ganhar pessoas para o cristianismo, o que ele declara? Olha, você está vendo aqui, você aí adora deuses triunos. Aqui também tem um Deus triuno também. Pai, Filho e Espírito Santo. E assim por diante. Eu estou só aqui dando uma pincelada histórica para vocês, na história aí da questão da Trindade, mas depois a gente pode futuramente entrar mais a fundo na parte histórica. Eu declaro a vocês que a Trindade, a doutrina da Trindade, ela não veio da Bíblia. Eu declaro a vocês que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, eles nunca adoraram um Deus triuno, mas sim um único Deus, o Deus de Israel, Yahvé. E eles acreditavam que Jesus era o seu filho e não a segunda pessoa da Trindade. Nunca. Nunca. Amém? Deixe os seus comentários. Amém? Espero que você seja educado, como um bom cristão educado que você é. Que se você não concorda com tudo aquilo que foi falado, por favor, não me insulte nos seus comentários, não me xingue. Apenas diz que você não concordou e também coloque a sua réplica, vamos colocar assim. Coloque aí o porquê que você não concorda. Coloque os textos bíblicos do porquê que você não concorda. Ou, melhor, em todos esses textos que nós lemos aqui agora, neste estudo, por favor, pegue um por um e vai aqui refutando esta explicação bíblica, esta interpretação, melhor dizendo, vai refutando uma por uma e vai colocando a interpretação correta, então. É isso que eu te peço. Amém? Te peço por gentileza, porque de repente se eu estiver errado, então, se eu estiver sendo aqui um herege, então, por favor, me salve. Por favor, me salve dessa heresia. Amém? Não estou sendo irônico aqui, estou sendo verdadeiro, irmãos. Se tudo isso que nós lemos aqui agora não tem nada a ver com o que eu falei, então, por favor, me resgate então dessa heresia que eu estou criando, então.
É isso que eu te peço. Porque é muito fácil você criticar, né? Meter o pau, falar que eu sou isso, aquilo. Mas e o amor ao próximo, cadê? Cadê o amor ao próximo? Estou aqui, irmãos. Se eu estou sendo herege, então, por favor, me resgate dessa heresia. Me traz para a luz novamente. Estou sendo sincero, irmãos, de todo o vosso coração. De todo o meu coração, de todo o seu coração. Eu quero que você seja sincero também. Amém? Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela atenção de todos vocês. Por ter assistido os 4 vídeos. Ter tido a paciência de assistir esses 4 vídeos. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. E por favor, se você não concorda com o que foi falado, me resgate. Coloque aí as suas refutações, coloque aí esses mesmos textos, então dê a sua interpretação bíblica para ver se realmente eu estou aqui me perdendo, né? Cometendo esse sacrilégio, cometendo aí esse espúrio, vamos dizer assim, com relação a Jesus Cristo, e me resgate então. Amém? Por favor, seja educado. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais um próximo estudo. No nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe.